Olá, seja bem-vindo ao nosso Glencicast da semana e hoje a gente vai estar abordando um tema, na verdade está sendo uma pauta aqui no Universo Glenc essa semana, que é um tema familiar, né, com nossa mentoria, nosso curso de Origens que acabou de ser lançado. Então, nada mais justo que o tema dessa Glencicast seja hoje sobre família. Nós vamos adentrar esse universo da família, entender um pouquinho o que é a família, o que constitui uma família, como lidar com isso, até mesmo em relação às suas origens, né, que compõem muito ali o cenário da tua família, a família que você formou, ou até mesmo a família que você quer formar um dia. Né? Hoje você pode não ser casado, mas um dia você será, e um dia você vai criar filhos, então você vai entender um pouquinho desse universo aqui familiar. Tá bom? Então vamos começar. Hoje nós não temos convidados, eu estou aqui num cenário um pouquinho diferente, mais próximo assim de você. E o meu convidado é vocês, né? Aí do outro lado a gente vai estar tocando junto aqui esse podcast, né, sobre esse tema. Mas, no entanto, eu terei alguns queridos que vão responder, toparam ali responder duas perguntinhas para mim em relação à sua família, ao seu passado, ao que acontece ali no seu ambiente. Então a gente vai ter esses depoimentos daqui a pouquinho, tá? Dessa turma aí, querida mesmo, de estar enviando essas respostas para a gente aqui, tá bom? Para mim estar compartilhando com vocês. Então vamos começar com o tema, vamos começar a falar sobre a família. O que de fato é a família? Olha, a família é onde tudo começa, onde a vida começa. Né? Porque se a gente analisar, lá começa, a família começa a se formar ali bem antes de você nascer, porque começa ali na sua pré-concepção. É isso mesmo, né? Ali quando os seus pais decidem que vão ter um filho. Então ali a gente chama de pré-concepção, tá? Aquele pensamento, é o pensamento de vou ser pai, vou ser mãe agora. Então você já começa a se tornar realidade possível ali. Já começa a existir neste momento, a partir do pensamento dos seus pais. Que é como tudo na vida. Tudo existe, a gente costuma dizer aqui, essa caneta existe porque alguém pensou, esse celular existe porque alguém pensou primeiro antes de fazer, né, de produzir. Então, a gente começa, tudo na vida, no mundo, se inicia com pensamento de alguém. No caso aqui nós estamos falando da família, começa com o pensamento dos nossos pais, né? Começou, o dos seus pais começou lá atrás com os seus avós. E assim, né, vai por gerações passadas, que é onde se formou a tua família hoje. E é legal que o Origens ele traz essa análise, esse olhar clínico para tudo isso do seu passado. Mas depois a gente fala do Origens até o final, tá bom? O que é esse Origens? No final, falo mais um pouquinho para vocês sobre essa mentoria incrível que a gente acabou de lançar essa semana aqui no Universo Glenc. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui importante sobre a família. Por que esse tema, Adriana, sobre a família hoje? Porque, olha, a gente está vivendo muito drama, né? Falar aí fora no cenário atual hoje, não só no Brasil, mas no mundo, os dramas familiares, né? Dramas familiares existem e de monte, mas agora eu falo que de um tempo para cá começou a ter um boom muito gigante na questão de violência familiar. A gente começa ali a violência, o pessoal já infelizmente está muito acostumado a ouvir, né, que a violência entre homem e mulher, ali a violência doméstica, mas também existe a violência dentro da família, com os filhos, né, exatamente, com os filhos estão absorvendo tudo aquilo, mas também tem filhos que são agredidos, os pais que são agredidos são filhos, é o oposto, são os filhos que agridem os pais já de idade, então a gente está tendo infelizmente, esse lapso aí de famílias destruídas, né? Famílias sendo destruídas por elas mesmas, né? Pela composição ali que se formou, o mundo que se formou ali dentro da casa deles, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar dizendo o que a família representa. Vamos lá, vamos entender primeiramente o que a família representa. A família, ela representa sentimento, ela representa segurança, ela representa identidade e representa legado. Vamos destrinchar cada um desses aqui para a gente poder entender melhor. Sentimentos. O que a família representa de sentimentos na vida de um ser humano? Estou falando da formação de uma criança, todo o crescimento, porque todos os sentimentos que você aprende ao longo do seu crescimento é dentro da tua casa, é com seus pais, são os ensinamentos, são ali a frustração, é algo que você quer e você não pode ter ali naquele momento, porque seus pais não têm como te dar, né? O medo, às vezes a insegurança, o medo do anoitecer, muitas crianças têm medo do escuro, né? E às vezes os pais
acabam deixando a criança ter que trabalhar aquele medo, somente dormir sozinha no quarto dela, né? É um terror ali para o pai trabalhar, a criança tem medo de escuro para ela dormir sozinha no seu quarto, né? No entanto, o único modo que ela tem de trabalhar aquilo na criança é fazer ela passar, enfrentar aquele medo. E o que está correto, sim, porque a gente tem que enfrentar os nossos desafios, nossos medos, né? O pai que não permite isso com a criança, com o jovem, com a criança, que ele possa transcender aí, ó, os seus limites de medo, de fortalecimento, aí está criando um ser humano frágil, né? Um ser humano muito frágil. Aí quando vai pro mundo aí fora, para a vida aí fora, aí tudo complica, né? Porque ele é muito frágil, ele não sabe lidar com seus medos, com as suas inseguranças, então a gente está vendo muito esse cenário, tá? Jovens mais medrosos, jovens mais inseguros, sem direcionamento, sem saber para onde ir. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Aí nessa questão aí da segurança, tá? Do que você passa para o teu filho. Porque às vezes o pai acredita que ser segurança é você proteger o seu filho a todo custo, e não é. Tá? E não é segurança você ensinar o seu filho a se proteger. Primeiramente, é ensinar o seu filho a se proteger, porque você não estará com ele todo o tempo. Né? Primeiramente, o seu filho vai para a escola, ele tem um período escolar, ele tem um período de cursos, então você não está totalmente todo o tempo ali com eles. Então você tem que ensinar o seu filho o que é a vida, o mundo lá fora. Né? A gente já fala muito sobre isso, que eu costumo dizer que tem pais que não se esquecem, não conseguem enxergar que eles não estão criando o filho para eles. Eles não podem pensar que vão criar o filho para ele, para a família. Você está criando o filho para o mundo lá fora, você está criando um filho para uma sociedade. Então, o que você quer levar para a sociedade? O que você vai instruir o teu filho ali, seus filhos, né, na verdade? O que você vai instruir ele para quando chegar na sociedade? O que ele vai compor na sociedade? Olha, a gente está vendo casos alarmantes de jovens que estão chegando na sociedade, digamos assim, né? Quando vai para o mundo lá fora e comete atrocidades. A gente viu o último caso aí que repercutiu, né, do cachorrinho da orelha, dos 6 jovens ali, né, que fizeram essa barbárie aí com o cachorrinho, com o animal. E aí você fala, pô, da onde? Aí começa, vamos lá na raiz, vamos entender. Não começou ali na agressão do cachorro, não começou a formação deles ali. Ah, do nada eles decidiram fazer. Não começou ali. Começou lá atrás, começou na formação toda, na educação deles, no que foi passado, no que foi permitido, do que não foi permitido eles sofrerem, né? Porque a gente fala do que não foi permitido, falando das responsabilidades que nós temos, né? De educar os nossos filhos da forma correta. Não, a gente costuma dizer aquela famosa frase, vamos passar o pano, né? Passar a mão na cabeça e tá tudo certo, pode fazer tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas ações. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Vamos continuar ali no que a família representa, que eu falei dos sentimentos, eu falei da segurança, falar da identidade. A identidade é a base de tudo, que é onde se molda quem o ser humano é. Então, quando eu falo, como que a pessoa vai trabalhar a criança, né? O ser humano vai trabalhar a identidade dela através de direcionamento e reflexo. Né, as atitudes dos pais que ele vai estar ali analisando, ele vai estar... Porque o filho, a criança, ela tende a repetir as ações dos pais, né, as atitudes dos pais. Se você age ali de forma correta, de forma honesta, de forma sincera com seu filho, dentro de casa, não só com seu filho, mas na tua casa e fora da tua casa também, o seu filho tende a repetir aqueles comportamentos. Mas se for o oposto, sabe, aquela pessoa dá um jeitinho ali, fala uma coisa em casa e fora de casa é outra, então o teu filho também vai repetir esse reflexo, ele também vai ter esse reflexo, vai repetir esses atos. Então, estou falando que a identidade é formada, é onde se molda na família, é a parte importantíssima da infância, da criança, até a parte de jovem, porque para ela formar a identidade dela, ela vai precisar de você, ela vai precisar de referências, de boas referências. Então, onde você está colocando o teu filho, que cenário, com quem que ele convive, né? Que tipo de primos, amiguinhos, então a gente tem que analisar tudo isso. Você fala, família é tudo maravilhoso. Não é. Às vezes a casa do outro é diferente da tua, às vezes a tua educação é diferente do que o outro dá, e às vezes teu filho está vendo a outra educação e acha que está errado a sua, ou que a sua está certa. Eu não sei, mas a gente tem que tomar cuidado de analisar o que é melhor para o teu filho, você, e a tua análise dentro da tua casa. Né, o que você acredita, entre os valores e princípios, que eu acho que é muito, muito importante. A criação, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, como criar os seus filhos? A criação depende de cada família, depende da estrutura que você tem, da organização familiar que você tem. Só que uma coisa é em comum e não dá para fugir.
são os valores, os princípios, a moral, os bons costumes, o que você dá para o seu filho. Isso não dá para fugir, tá? Porque isso é uma coisa bíblica. A gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho do bem. Isso é que não dá para fugir, é único, no caminho do bem. Tá, agora o legado. O legado é aquela herança que transcende gerações. Pode ser simples atitudes ou conto grandes ações. Vou dar um exemplo. Às vezes sua família ela já tem uma estrutura, tem um legado gigante, né? Já vem de uma família estruturada, vem de uma família que já compôs, uma família que está super bem estruturada financeiramente, emocionalmente. Então você tem um grande legado ali, já vem da família. Então ela tende sim a absorver aquele legado de uma forma mais forte, mais abrangente, porque ela tem um nicho maior, né, do que outras pessoas com pequenas atitudes. Por exemplo, a família que é desestruturada, por exemplo, a criança já tem ali, eu falo que é atitude simples, que eu falo legado simples, porque ela não tem um nicho maior, um olhar maior. Então, sobre aquilo, ela vai ter que construir um olhar maior durante o crescimento dela, durante a fase adulta dela. Então, eu falo que o legado, o que você quer construir, porque às vezes a sua família não deixou um legado, ela não tem um legado gigante, mas você pode construir um. Eu estou falando, por exemplo, você tem que transcender, então você tem que analisar ali a tua família, que legado a tua família tem, e deixar isso muito claro para o teu filho. Não é porque eu estou falando de família, às vezes, não estou falando de estruturação financeira de rico ou menos afortunado, não é isso, pessoal, que até o menos afortunado pode ser muito afortunado. Eu estou falando de história, é isso que eu estou querendo trazer aqui nesse momento. Trazer, porque você fala, minha história da tua família, que eu cresci assim, eu cresci numa família que tinha um legado bacana, um legado de gerações, e foi me passado que minha família era nada, né? Que eu não era nada, porque quando você é passado que a sua família não é nada, você não vai conseguir ser nada, você acaba acreditando nisso. Só que a minha família sempre foi uma família muito forte, emocionalmente, estruturalmente, que são um povo que veio do Nordeste, tá, tem aquele sangue, a gente brinca, o sangue mais forte, né? Mas, então eles têm um legado, então toda família tem um legado, né? O que eu quero dizer é que toda família tem um legado muito importante, que vem de gerações, é você entender da onde vem esse legado, como a minha família, por exemplo, eu trago algo muito forte da minha família, que é a questão do trabalho. A minha família sempre foi muito forte no trabalho, meu pai, minha mãe, sempre foi muito trabalhador, como dizem, né? Então, é você entender ali a sua história, onde compõe. Então, este legado que eu trago da minha família me permitiu estar aqui hoje, a construir, a querer cada vez mais, chegar num patamar que eu queria estar. Você entendeu? Então, cuidado como você enxerga o teu legado, é isso que eu quero dizer, né? Seja simples, ou seja... Porque assim, vamos falar o oposto também. Às vezes a pessoa tem um legado ali de grandioso, herança de pai, já também, mas aí, emocionalmente, está desequilibrado emocionalmente, né? Não tem estrutura emocional para levar tudo aquilo, porque a gente também conhece histórias aí de pessoas que herdaram fortunas, herdaram grandes legados e estão destruindo esse legado, porque não conseguem tocar esse legado, né, pela grandiosidade, pela força que é. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pode construir diante de seja um legado mais simples ou seja um legado grandioso, tá? O que a gente pode passar para os nossos filhos, né? Por exemplo, quando você tem uma situação estabilizada financeira muito grande, entender para eles que foi fruto de um trabalho e que ele não herdará aquilo de uma forma fácil, né, para ele, porque não foi ele que construiu. Eu costumo dizer para isso para os meus filhos, em casa, nós temos os nossos bens construídos, né, temos um legado, eu e o meu esposo, mas não faz parte deles diretamente, faz parte o genoma, faz parte do que a gente está deixando para eles, de construção, mas não faz parte deles diretamente esse legado. Esse legado é nosso, né? Eles podem usufruir desse legado? Podem de uma forma inteligente, consciente e participativa, o que é importante, tá? Vou falar uma coisa muito importante agora para a gente entender a base dessa família, a base da família. Eu costumo dizer que a base da família é algo muito, mas muito importante para a gente conseguir manter o equilíbrio na família. Que equilíbrio? Os pilares. Existem 4 pilares familiar, vocês sabiam? Eu vou falar para vocês quais são os 4 pilares familiares. Ok? Você não sabia, você vai anotar agora. Porque quando você manter o equilíbrio desses 4 pilares da sua família, quer dizer que a tua família está no caminho certo, ela está ali estruturada para a vida, para a sociedade, para o mundo. Então vamos lá, anota aí os 4 pilares, se você não sabe quais são os 4 pilares. Primeiro pilar, o amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, o respeito do marido pela esposa e da esposa pelo marido. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, a educação e orientação
que os pais dão aos filhos. Esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, a obediência e a honra dos filhos aos pais, que é o que os seus filhos dão para você, para os pais. Então são 4 pilares. Se você estiver alinhado nesses 4 pilares, se existir isso na tua família muito bem estruturado, a tua família está bem, saudável, ela está saudável. Se algum desses pilares, Adriana, eu acho que algum desse pilar aí tá meio ruim em casa, né? Tá meio desalinhado. Então, você já tem anotado aí os 4 pilares. Então, você tem que trabalhar a tua família dentro desses 4 pilares. Exatamente. Sim, quando há o amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido, você já tem um pilar muito equilibrado, porque o amor, ele gera muita coisa, o amor, ele gera a prosperidade, né? Ele gera que a sua família seja próspera. Quando a pessoas se amam, somente o marido, eu estou falando do marido e da esposa, porque ali gera uma parceria, gera tudo através do amor, tá? O amor cura feridas, porque ali vocês vão ter algumas divergências. Não tem casal, Adriana, tem casal que não briga, que é perfeito? Não existe o casal que não briga, que é perfeito, porque a gente tem as nossas diferenças e as nossas divergências também, né, de opiniões. Isso é normal. O que não pode haver é a falta de amor, de entender o outro, e o segundo pilar aqui, que é a falta de respeito, de respeitar a opinião do outro e tentar entrar ali no consenso, né, num consenso justo ali para a família andar. E o terceiro, que você tem que alinhar ali, que é a educação e orientação. Também tem que estar muito alinhado com os pais. Né? Educar os filhos e orientar é de responsabilidade dos pais. E não adianta fugir sobre isso. Esses dias eu fiz um story, um Reels, que eu falei muito bem que é de responsabilidade dos pais quando os filhos se desviam do caminho. Aí fala, mas é julgamento, tá colocando todo mundo no mesmo balaio. Não, não é julgamento, isso é constatação comportamental. Né? Quando você não educa e não orienta o teu filho da forma correta, se ele desviou lá na frente por algum motivo, sim, é responsabilidade sua. E é importante os pais terem isso, de enxergar a responsabilidade. Não colocar, eu fiz, porque eu já ouvi muita gente falar, eu fiz de tudo, mas o meu filho desviou. Não, então você não fez de tudo. Em algum momento, houve lá atrás, algum momento que você deixou passar algo, seja pela ação ou pela omissão. Eu sempre costumo dizer que às vezes a pessoa erra pela ação ou pela omissão. O que é a ação? Ela, né, ter atitudes ali que o filho viu, ele captou naquele momento e está repetindo. Ou pela omissão, ou às vezes deixar de agir quando tem que agir. Né? Isso também, os dois cenários ruins, tá? Quando é para o lado negativo. Então lembra que a gente é espelho para os nossos filhos? Então tudo que a gente faz, eles tendem a repetir? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, não vi, eu não vi que meu filho estava passando por isso. É teu filho, você consegue analisar quando teu filho está bem ou quando teu filho está mal. Isso dá para, a gente é mãe, somente mãe, a gente é mãe, a gente entende quando o filho está bem. A minha filha já volta com um olharzinho diferente, eu já sei que tem alguma coisa errada. Né? Eu tento me aproximar, tento chegar, tento esclarecer, ajudar ela aqui naquele momento. Né? A minha filha estava com um problema muito grande de adaptação no ensino médio, ali com a turminha, porque ela é diferente, ela se acha diferente. Não é que ela é diferente, ela tem outros gostos, né? Que hoje os jovens estão preocupados com o quê? A maioria, né? Balada, curtição, shopping. Minha filha não, ela é focada nos estudos, ela fica no quarto dela, ela é muito fechadinha no mundo dela. Isso não tem nada de anormal, é o jeito dela, a personalidade dela. Ela gosta de ter esse momento com ela mesma, ela gosta de estar com ela mesma. Então, aí ela não se encaixava, não é que é tudo bem, mas tá tudo certo, né? Não se encaixa, tá tudo bem. Se encaixa na turma que você acha que você cabe, né? A gente não precisa andar com todo mundo, a gente tem que andar com quem a gente sente bem, né? Aquela história, você tem muitos amigos, você tenha poucos, mas bons amigos, né? Essa é o que eu sempre digo a ela. Então, essas orientações que a gente tem que dar para os nossos filhos. Não falar, não, você tem algum problema, né? Porque às vezes outro pai chega, não, então o problema está com você, minha filha. Você não anda com as meninas, você tem que se enturmar, você tem que entrar de qualquer jeito. Não, você não tem que entrar de qualquer jeito, você tem que fazer o que é melhor para você. E eu sempre digo para os meus filhos, você tem que fazer o que é melhor para você. Se você está bem, está bem. Se você não está bem, então não anda junto. Então não fique junto. Tá? Então essa orientação e educação é importante a gente dar para os nossos filhos, porque isso fortalece, isso dá esclarecimento, torna um ser humano mais forte, né, mais resiliente para enfrentar o mundo aí fora, porque o mundo aí fora, vocês estão vendo, que não tá para brincadeira, né, ou a gente encaminha os nossos filhos de uma forma positiva para o mundo, ou ele tende a só ter ações negativas lá na sociedade, no mundo. Isso é muito ruim, né, de nossa responsabilidade.
muita. Eu tenho muita responsabilidade sobre isso, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Como eu acabei de falar, quando esses pilares que eu acabei de falar, você está desalinhado, aí a sua família tende a ter uma desestabilidade emocional gigante. E aí que mora o perigo, né, da desestabilidade emocional, porque gera uma série de situações. Pais abandonando filhos, filhos abandonando pais, aquela falta de empatia, né, não sente a dor do outro. Eu vejo famílias que nem parecem que moram na mesma casa. A gente vê cenários aí que parece que é um grupo de pessoas que dividem o mesmo ambiente, que não existe mais nenhum elo, nenhum laço familiar ali dentro. Então, quando chega nesse momento, é porque existe uma desestrutura emocional muito grande. Foi perdido ali, né, ali dentro dos cenários que a gente falou, perdeu-se a conexão entre eles. Então, é importante você manter esse equilíbrio desses pilares, para você sempre estar em harmonia e conexão com a tua família. Ah, mas tá, quando existe o equilíbrio dos pilares, é tudo perfeito, a gente não briga mais? Não, eu não falei nada disso. Eu não falei que vocês vão brigar bastante ainda, vai ter muita discussão dentro de casa, vai ter filho brigando com filho, batendo no outro, vai ter tudo isso. Mas não é disso que eu estou falando, que isso são conflitos do dia a dia. Né? Assim como a gente tem conflitos no nosso trabalho, conflitos na nossa escola, são conflitos do dia a dia dentro da escola, dentro de casa. Né? Lá em casa brigam até por um controle de uma TV. Mas é normal, são conflitos, não é isso. Mas tem que sempre estar atento à questão porque conflitos existem, tá, gente? A gente então tem que sanar os conflitos, né? Do respeito, aí você volta, gente, vamos manter o respeito, né, um com o outro, dar um espaço para o outro, empatia, deixa um ver o vídeo, depois o outro vê. Então, a gente está sempre atento a detalhes. Eu falo que faz diferença na criação da sua família, na constituição da sua família, são os detalhes. Né, os detalhes, você está sempre atento ali a trabalhar esses pequenos detalhes. Que se um detalhe desse passar, é onde acontece lá na frente, sabe? O que acontece com esses jovens que desviam. Se você deixa passar um detalhe lá na frente, esse detalhe pode ser muito importante para um desvio, né, de caráter, de uma série de coisas lá na frente, quando se torna adulto. Então é importante a gente estar atento aos detalhes, tá? Por exemplo, respeitar os mais velhos, os idosos. Sabe aquela história quando chega para almoçar um parente idoso, fala, filho, vamos levantar, dar espaço para ele sentar, você é novo, você é jovem, porque eu fui criado assim. Chegar o mais velho, as crianças se levantam, sentam os mais velhos, é questão de educação, é questão de orientação, né, com os idosos. A gente vê hoje jovens tratando idosos de forma ruim, né, você pode ver, eu peguei muito ônibus, gente, para trabalhar na minha juventude, e você vê lá cenários jovens sentados, enquanto os idosos em pé. Gente, aí você começa a analisar, fala, caramba, acho que... Eu sempre pensava comigo assim, nessa época, não teve, será, ninguém para falar para esse jovem, quando era criança, levanta quando um idoso chegar? Acho que não, né? Eu ficava pensando aquilo passava pela minha cabeça. Então, tá vendo como é importante os detalhes? Porque se ele tivesse feito isso lá atrás, ele gravaria. Automaticamente, quando chegasse um idoso perto dele, ele já levantaria, como muitos fazem. Eu estou falando do inverso também, muitos também fazem, que eu já vi jovens levantando, cedendo lugar. Então, aqui aí eu brincava assim, isso aí foi orientado. Então é importante a gente prestar atenção nos pequenos detalhes da família. Gente, lembra os depoimentos? Agora eu vou chamar os depoimentos. Eu fiz 2 perguntinhas para pais e mães, tá? Em relação a familiar, 2 perguntinhas familiares, tá? A primeira pergunta foi: qual a maior dificuldade que eles têm hoje para criar e educar filhos para o mundo? Essa foi uma das perguntas. A segunda foi: qual a dificuldade que ele ou ela teve na infância que prejudica, hoje limita na orientação dos filhos, na criação? E ainda, consequentemente, o que faltou? O que eles acreditam que faltou na infância que não foi passado pelos seus pais? Tá? Aí vamos ver o que eles responderam? Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de fazer parte desse trabalho de alguma forma. Eu quero agradecer a Adriana, muito obrigado, né? Agora a primeira pergunta que temos que responder aqui é um pouco difícil, né? Porque a gente nunca acha que tem problemas com filhos, né? Só que, na minha opinião, o meu problema maior, como eu tenho 2 filhos, a diferença deles são de 10 anos, é o tempo, né? O tempo de qualidade que nós temos com ele. Então, muitas vezes nós terceirizamos esse tempo, né?
E é o tempo que realmente nós temos que entregar para os nossos filhos de qualidade. Eu acho que essa primeira pergunta, eu acho que é o tempo, né? Que eu queria ter um pouco mais de tempo de qualidade com os meus filhos. A dificuldade que eu tive na infância, que reflete hoje nos meus filhos, seria também o tempo, né? Os meus pais sempre trabalhavam, né, para dar educação, não faltar nada para mim, para minha irmã. Eu creio que também foi o tempo, né? O tempo de qualidade com eles. Meu pai perdeu a visão muito cedo e ele perdeu algumas oportunidades de me ver jogar bola, de sempre praticar artes marciais. Ele nunca foi no campeonato. E isso refletiu um pouco, sim, na minha infância, né? E reflete, né? Hoje, nos filhos também. Acredito que é competir com um mundo egoísta, onde os valores estão corrompidos, distorcidos e invertidos. É ensinar princípios totalmente diferentes, que vão na contramão do que o mundo ensina. É ensinar uma vida que ele tem que viver no mundo, mas não com os princípios do mundo. E também, para mim como pessoa, eu acredito que seja, né, nas situações de crise, nas situações de problemas, eu ter o meu domínio próprio. Graças a Deus eu tive uma boa infância, não perfeita, mas boa. Mas acredito que a maior dificuldade que eu tive, que hoje eu enxergo, a inversão dos papéis. A inversão dos papéis dentro de casa e a valorização dos defeitos e a banificação dos acertos. Eu acho que é o que me limita hoje também. Eu tenho uma certa dificuldade em decorrência dessas coisas. E acho que, para a segunda pergunta, eu acho que se eu sentir falta de alguma coisa dos meus pais, eu acho que é uma aproximação real, emocional, né? A gente não tinha, era muito aquela questão de pai e filho, tinha uma distância entre eles, né? É saber que pode contar, aquela coisa, tamo junto, saber que pode confiar. Então é uma coisa que não tinha, era uma coisa meio baseada no medo, né? Então eu acho que isso eu sentia falta, né? Mas eu não os julgo porque eu sei que foi a criação deles também e eles só passaram o que eles aprenderam com os pais, né? Então eu não os julgo e procuro só fazer diferente com os meus filhos. A maior dificuldade para educar filhos hoje são as influências externas, as variáveis que nós temos. Jogos, amigos na escola, uma série de influências externas que acabam, né, os vídeos, YouTube, uma série de coisas. Esses joguinhos que tem para crianças, com um filho como eu tenho e nós temos com 7 anos, eles acabam recebendo uma carga de informação tão grande que fica muito difícil dialogar com eles, porque eles têm sempre algum argumento que vem desse pessoal dessa área de jogo. Tem até bons vídeos que eu tenho visto, mas são raros. O que mais tem, para cada 10, nós temos 8 que são nocivos e 2 que são bons. Então a gente tem que filtrar muito isso e realmente essas influências externas acabam por deixar muito difícil o nosso trabalho. Na época minha de criança, que eu me recordo mais, é que eu era uma criança muito livre, tinha tudo, a referência de pai muito boa, referência de mãe também, mas eu me lembro, assim, poucas vezes de receber carinho da minha mãe ou do meu pai. Então, realmente, eu acho que hoje eu sou muito mais carinhoso com os meus filhos, beijo meus filhos, eu nunca me lembro do meu pai ou minha mãe ter me beijado, né? Eu vivia na roça, a gente vivia numa condição muito humilde, simples, mas eu acredito que hoje a criação dos filhos se tornaram muito mais difícil com essas influências externas, que são esses jogos, tudo que tem tecnologia, enfim. Realmente, a gente precisa focar muito mais nas condições que a gente pode estar melhorando. Aí foi alguns depoimentos. E para você?
Como que é para você essas perguntinhas? Faça aí para você mesmo agora essas perguntas, a mesma que eu fiz para eles, faça para você. Qual a maior dificuldade que vocês têm hoje para educar seus filhos, né? Perante, porque eu vejo muitas pessoas falando que existe uma dificuldade por causa da modernidade, que é tudo muito aberto, é tudo muito amplo. Sim, existe essa dificuldade. Mas eu vejo também pessoas falando que a tecnologia ajuda bastante, né, também hoje. Ela ajuda em diversos fatores. Por exemplo, olha, eu vou falar como a tecnologia ajudou muito a educar, não, até cuidar dos filhos. Antigamente não existia babá eletrônica, não é verdade? A gente tinha que ficar com o carrinho, levava o carrinho com a criança no carrinho para tudo quanto é lugar. Que a gente falava a roupa, leva o carrinho para lavanderia, para não deixar sozinho. Porque se deixar sozinho no berço, não escutava chorar. Aí, hoje não. Hoje ele pode ficar quietinho lá no bercinho dele, dormindo tranquilamente, e você tá lá com o celular aqui acompanhando, não é? Então eu falo que isso é uma coisa boa da modernidade pra gente, né? A babá eletrônica foi muito boa pra mim, gente. Mas tem outras coisas também, que nem ferramentas de livre acesso para a criança mexer, o que também não é fato, porque hoje a gente tem na modernidade, né, Lela? Temos ali a restrição para crianças. Meus filhos mexem muito em joguinho, em aplicativos ali, mas hoje tem uma modernidade de você poder monitorar isso, de você poder bloquear. Inclusive eu tenho um sistema aqui no meu celular. Eles estão jogando, quando eles começam a brigar, eu vou lá e bloqueio. Aí eles vêm, mãe, lá no cinema. Eu falei, parou de brigar, eu desbloqueio. Se brigar, eu deixo bloqueado. Então, até isso ajuda ali na educação, para eles entenderem, tá, não vão brigar mais. Então, olha que bacana, a modernidade também é bom, em alguns casos, né? Mas o importante é você, olha, o importante de tudo isso, vamos lá, a gente está encaminhando aqui para o final do Glenscast, mas eu quero deixar agora as considerações finais, a gente trabalhar um pouquinho aqui sobre isso até o final. Eu gostaria de deixar o seguinte, a reflexão, o importante é você identificar, Adriana, eu acho que meus pilares aqui tá complicado, hein, cara? O importante é você identificar se você está desalinhado ali, esses pilares na tua casa, seja do respeito mútuo entre você e seu esposo, ou da falta de amor, parece que não é mais o mesmo sentimento de quando casou, resgatar aquele sentimento, que assim, as dificuldades, os problemas, o dia a dia, a rotina, conflitos com os filhos, isso vai destruindo, sim, lentamente o amor, sim, vai comprometendo. O importante é vocês conversarem sobre isso, tá? E tentarem equilibrar isso, né? Lembrar, por exemplo, lembrar lá atrás, lembra daquele momento, volta, resgata o momento que você tá lá no altar, que você casou, que você disse sim, que você topou na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nos conflitos. Lembra quando você disse sim? Naquele momento, o que você está pensando? O que estava aqui dentro? Então resgata aquele momento. É importante para você não deixar que essa situação, esses cenários que envolve uma família, destrua o amor que você tem, que você já sentiu um dia, tá? Porque eu vejo famílias sendo destruídas por conta de, acabou o amor, por isso que eu vou me separar. Se acabou o amor, porque os dois permitiram que aquele amor acabasse. Então não permita que isso. Você tenha a sua família, lute pela tua família, conserve a tua família, né, da melhor forma, da forma mais inteligente possível, porque a mulher é muito inteligente para isso. Nós mulheres somos o pilar fundamental da casa, nós somos muito inteligentes para isso. Trazer, chamar a atenção ali do esposo quando precisar, chama a mesma atenção, vamos conversar aqui, porque tá precisando disso, vamos alinhar isso aqui. Sim, gente, casamento é alinhar as coisas, o sentimento, o amor, a relação é alinhar as coisas. Se você não conversar sobre isso, se não alinhar, deixar simplesmente morrer, aí morreu, aí acabou. Então, é importante você ter esse olhar, tá? Essa visão para a tua vida. Porque se você casou, tem família, tem filhos, vocês são um todo ali. É o seu todo. Então, vamos cuidar é o seu mundo. Tem que cuidar do seu mundo, tá? Seu mundo começa dentro da tua casa. Esse é o seu mundo. Depois você se preocupa com o mundo lá fora. O primeiro mundo você tem que se preocupar dentro da tua casa, que é o teu lar, sua família, tá? Então, é importante. E olha, exatamente para identificar esses pilares e fortalecer e reconstruir a sua família, reestruturar, eu trago essa questão que é importantíssima das origens, do DNA. A gente acabou de falar do origem, né, no começo do Glenscast, ele traz essa possibilidade. Na verdade, ele traz totalmente essa possibilidade de você enxergar as suas origens, o seu DNA, reconstruir. Eu falo que ele ajuda você, na verdade, a estruturar um novo genoma familiar. Adriana, o que é isso? Como que eu posso estruturar um novo genoma? Sim, você pode formar a família do jeito que você quer. Assim, quando eu formei a minha família, eu trouxe muitas coisas para dentro da minha família, que estavam em mim já de gerações.
Só que essas coisas que eu trouxe, algumas eram positivas, ok, ficam, e outras eram negativas. E as negativas eu não queria. Aí eu falei, bom, vou trabalhar isso. Então, Origens é isso, ele ajuda a trabalhar na tua origem o negativo, o que você trouxe para a construção, para a formação da sua família de negativo. Aí você, mas como que eu identifico? O Origens te ajuda a identificar. É isso que é a chave dessa mentoria. Ela vai te ajudar a identificar ali o que você quer e o que você não quer para essa sua nova família. Seja que você já constituiu ou seja que você ainda quer constituir. Olha que interessante. Então, olha, a gente vai deixar aqui, ó, o link lá do Origens, da landing page do curso do Origens, para você entender um pouquinho mais, se você estiver aberto a essa reestruturação, esse novo entendimento, esse olhar, você clica aqui para saber um pouquinho mais e entra lá e se inscreve, faz o curso, que ele está incrível, né? Tá muito legal mesmo. Bom, nós vamos finalizar o Glenscast de hoje e eu espero não, eu tenho certeza que foi muito bom para você aí ter esse direcionamento, essas informações, esse olhar, porque aqui a gente está batendo um papo aqui para você ter um novo olhar, abrir novas reflexões. Eu adoro conversar com pessoas, seja em evento, seja em qualquer local, porque isso me traz mais conhecimento, me traz um ângulo diferente, um olhar diferente para diversas situações, cenários e coisas, e eu adoro isso, que só me engrandece. Então, eu espero que eu tenha contribuído, o nosso programa aqui do Glenscast tenha contribuído para isso, para te trazer mais esclarecimento, mais conhecimento, mais direcionamento e um novo olhar sobre o que você precisa aí para a tua vida, para você, para dentro de você, da tua casa. E olha, estamos juntos, estaremos juntos na próxima semana, no próximo Glenscast. Uma ótima semana para vocês, ó. Fiquem com Deus.